Meus amigos, o tema que iremos tratar no dia de hoje diz respeito ao mundo depois do coronavírus. De início, eu tenho a lhe dizer que a propagação do coronavírus pelo mundo vai contribuir para que ocorram mudanças significativas no futuro próximo e a longo prazo, no sistema de saúde, nas cidades, no mundo do trabalho, no sistema de educação, no transporte público, na produção de alimentos, nas relações sociais, no turismo, na sociedade em geral, no processo de globalização e na ação dos governos em todo o mundo. O mundo não será mais o mesmo. Precisamos nos preparar para o futuro que virá. Para determinar ou para prospectar o futuro, para o mundo, após o coronavírus, nós adotamos a técnica de cenários, que é uma técnica que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial pelas forças aliadas e que técnica esta que foi considerada pelos estudiosos de estratégia militar como fundamental para o sucesso das tropas aliadas, das forças aliadas, no enfrentamento do nazifascismo na Europa. Além desta experiência que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, é importante relatar que muitas empresas multinacionais, norte-americanas, europeias e japonesas, adotaram também técnicas de cenários no planejamento estratégico de suas organizações. Técnica essa que até hoje vem sendo adotada pelas empresas e pelos governos também, que passaram a utilizar essas técnicas de cenários, sobretudo a partir da década de 70, na elaboração dos seus planos de governo, sobretudo os planejamentos estratégicos, governamentais. Eu próprio, nas empresas onde trabalhei tanto no setor privado quanto no setor público, utilizei em inúmeras oportunidades a técnica de cenários no planejamento estratégico. E eu diria que fomos bem-sucedidos na utilização, na aplicação dessa técnica. Eu acho importante destacar dois casos de sucesso que nós tivemos aplicando a técnica de cenários. A primeira experiência de sucesso foi o uso da técnica de cenários quando secretário de Energia do Estado, elaboramos o primeiro Plano Estadual de Energia. Naquela época, incorporamos no planejamento do setor de energia do Estado da Bahia como objetivos, dois objetivos, entre vários outros. Mas eu queria destacar esses dois objetivos. O primeiro objetivo foi o desenvolvimento de fontes de energia solar e eólica no Estado da Bahia. E o segundo objetivo foi a implantação da Companhia de Gás da Bahia, a Bahia Gás. Só para vocês avaliar a importância da técnica de cenários, eu vou lhes explicar exatamente como procedemos para chegar à decisão de desenvolver as fontes de energia solar e eólica na Bahia e criar a Bahia Gás. Com relação ao desenvolvimento da fonte de energia solar e eólica, nós partimos de algumas forças motrizes que poderiam contribuir para que a energia solar se tornasse vitoriosa. Primeiro é que
A Bahia, de acordo com estudos do, realizado pela Eletrobras, quando elaborou o Atlas de Energia Solar e quando elaborou também o Atlas de Energia Eólica, a Eletrobras indicou nos seus estudos que a Bahia era o estado do Brasil que apresentava a maior incidência de radiação solar do país. E também apresentava as maiores velocidades de ventos também do país. Então, estes dois fatores atuaram como fatores chaves, porque eram forças motrizes no desenvolvimento da energia solar e eólica no estado da Bahia. Uma outra força motriz que levamos em consideração foi as projeções que eu tomei conhecimento de que o petróleo estava em processo de esgotamento. Quer dizer, as reservas de petróleo estavam se reduzindo paulatinamente em todo o mundo. Na medida em que as reservas de petróleo diminuem, e existe a tendência de queda no preço do petróleo. E foi isso que aconteceu. A partir da década de 80, até antes do coronavírus, o preço do petróleo no mercado internacional estava em ascensão. A partir da década de 90, e eu diria até mais precisamente, a partir do ano 2000, as fontes de energia renovável, solar e eólica, se tornaram competitivas, a tal ponto que em vários países do mundo houve investimentos maciços no desenvolvimento dessas duas fontes de energia. E isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E também no Oriente, no Japão e também na China. Então, eu diria que foi graças à técnica de cenários que nós identificamos essa possibilidade e tomamos a decisão, na época, secretário de Energia do Estado da Bahia, de desenvolver a utilização de fontes de energia solar e eólica no Estado. Os diversos governos que se sucederam deram continuidade a esta política que foi adotada no governo Valdir Pires, do qual nós integramos, e esta política ela produziu como resultado, hoje a Bahia é o estado do país que apresenta o maior nível de produção tanto de energia solar quanto de energia eólica. A energia solar é responsável por 32% da produção de energia solar do país e a energia eólica por 34%. De modo que este foi um exemplo de sucesso na aplicação da técnica de cenários. Outro exemplo de sucesso foi a criação da Bahia Gás. Houve vários fatores chaves que foram determinantes da nossa decisão, na época, secretário de Energia da Bahia, de implantar a Bahia Gás. O primeiro fator é que existia uma lei federal, que estabelecia que o governo do estado poderia criar uma companhia de gás canalizada para distribuir gás natural para domicílios, para veículos automotores e para empresas de comércio e indústria. Esta lei federal foi, digamos assim, o primeiro fator-chave. Foi uma força motriz dessa decisão. Uma outra força motriz da decisão é que nós tomamos conhecimento de que a Petrobras estava prospectando gás natural na Bahia, especificamente na região de Camamu, e que mais tarde a Petrobras tomou a decisão de aproveitar o gás natural com a implantação do campo de Manati em Camamu. Então este foi o segundo fator chave, foi uma força também motriz que contribuiu para a nossa decisão de implantar a Bahia Gás.
E, evidentemente, um outro fator que contribuiu para essa tomada de decisão é que a Bahia já dispunha de um mercado importante de gás natural, que era representado tanto pelo Centro Industrial de Aratu quanto pelo Polo Petroquímico. Então, esses dois fatores foram chaves também e atuaram como forças motrizes no sentido de que tomássemos a decisão de criar a Bahia Gás. E o resultado é que a Bahia Gás foi criada em 1991 e teve seu início de operação em 1994. O resultado disso é que a Bahia Gás opera em toda a região metropolitana, no sul e no extremo sul da Bahia. A Bahia Gás atende a 20 bairros de Salvador, o suprimento a gás canalizado a domicílio de 20 bairros. Além de atender o Polo Petroquímico, o Centro Industrial de Aratu e várias cidades da região metropolitana e do sul e do extremo sul da Bahia, na medida em que o sistema de gasodutos que havia a possibilidade de ser implantadas foi, digamos assim, concluída a integração do sistema Nordeste com o sistema Sul-Sudeste de gasodutos, a tal ponto que, além do campo de Manati, que existente na Bahia, a Bahia Gás passou a dispor também do gás natural da Bolívia. Foi ali que o governo brasileiro passou a adquirir a partir do ano 2000. Bem, dito isso, eu vou lhes falar sobre as mudanças que nós conseguimos detectar a partir das pesquisas que nós realizamos com relação a 11 setores de atividades relevantes para todos nós em todo o mundo. A primeira grande mudança que nós identificamos foi mudança no sistema de saúde. A pandemia do coronavírus deixou evidenciada a fragilidade da infraestrutura de saúde, com a insuficiência na capacidade hospitalar e de postos de saúde, e de recursos humanos especializados em vários países do mundo. Havia, em outras palavras, carências infraestruturais na área de saúde em várias partes do mundo, inclusive até nos países avançados. No caso dos Estados Unidos, que nem sistema público de saúde tem. E na Europa, os sistemas de saúde, muitos deles foram colapsados, exatamente pela incapacidade de atender a demanda de doentes. Além disso, ficou evidenciada a subestimação das instituições de pesquisa médica no mundo, que não se prepararam para enfrentar o coronavírus. E também dos governos que não prepararam o seu sistema de saúde para enfrentar o novo coronavírus. Bem, o cenário de futuro de mudanças contempla decisões tanto por parte do setor público quanto do setor privado na área de saúde. No setor privado, muito provavelmente, vão haver investimentos em pesquisa e desenvolvimento visando a fabricação de medicamentos e vacinas capazes de combater os vírus atuais e futuros. E, evidentemente, que o setor privado, as grandes empresas, indústrias ligadas ao setor farmacêutico, vão investir maciçamente no sentido de produzir esse medicamento que cure ou a vacina que imunize a população, porque é uma corrida não só contra o tempo para atender às necessidades do planeta como um todo, mas é uma oportunidade que se abre para essas empresas de ganhar dinheiro exatamente com o desenvolvimento desses medicamentos e vacinas.
O setor público, por sua vez, vai ter que investir, destinar bastante recurso no sentido de fortalecer seu sistema de saúde. E essa decisão de fortalecer o sistema de saúde decorre de dois aspectos fundamentais. Primeiro, de proteger a saúde da população, sob suas responsabilidades. Em segundo lugar, evitar que novas pandemias contribuam para provocar a devastação econômica que está ocorrendo em todo o mundo. Então, esse é o quadro de mudanças que vai acontecer por conta tanto do setor privado quanto do setor público. Nas cidades, todos nós sabemos quantas mudanças nas cidades, que é a segunda grande mudança. Eu tenho a dizer que a grande maioria das cidades do mundo é o espaço propício à propagação em larga escala de vírus, como o coronavírus, devido à concentração populacional, à existência de grande número de favelas, cortiços e moradores de rua e às péssimas condições sanitárias da maioria de sua população. O que eu quero dizer é o seguinte, que o enfrentamento não só do novo coronavírus, mas dos vírus futuros, de novas pandemias que possam ocorrer no futuro, exige que os governantes se preocupem no sentido de fazer com que essas populações que vivem em áreas carentes de infraestrutura, de tudo praticamente, inclusive, sobretudo, de saneamento básico, e que vivem em habitações precárias, que os governantes passem a se preocupar no sentido de solucionar esses problemas. Porque a não solução dos problemas ligados a essas populações marginalizadas do ponto de vista social exige exatamente que sejam adotadas medidas para que elas não sejam vitimadas por novas pandemias e que, ao serem vitimadas por novas pandemias, comprometa, por exemplo, os sistemas de saúde, que possam colapsar os sistemas de saúde. Então, o investimento no sentido de proteger essas populações, investindo na melhoria das suas condições sociais, em favelas ou cortiços, isso, e além de fazer frente a problemas de natureza sanitária, com investimentos em saneamento básico, tudo isso contribuiria no sentido de evitar que, na ocorrência de novas pandemias, essas populações estejam protegidas. E outra, que elas não demandem em grande volume os sistemas de saúde que poderiam ser colapsados, exatamente como está acontecendo hoje no Brasil, em várias cidades. Então, o cenário futuro vai exigir dos governantes a reurbanização de favelas ou relocação de populações de áreas críticas, o investimento maciço em saneamento básico, na coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos, melhorias no transporte público, que nós vamos tratar como uma das grandes mudanças que vão acontecer no futuro, na infraestrutura urbana da cidade e, sobretudo, na infraestrutura de saúde, para proteger as populações das cidades de futuras pandemias. A terceira grande mudança está relacionada com o mundo do trabalho. O mundo do trabalho já vinha sendo bastante impactado pelo avanço tecnológico, sobretudo pela inteligência artificial, com a robotização da atividade produtiva. Não apenas na indústria, mas também no comércio e nos serviços.
e também na própria agricultura. Com a propagação do coronavírus, muitos trabalhos passaram a ser realizados nas residências dos trabalhadores, com o uso da internet e seus inúmeros aplicativos. E as vendas de mercadorias e serviços passaram a ser realizadas pela internet, com seus inúmeros aplicativos junto aos fornecedores que os entregam nos locais indicados pelos solicitantes. Então, este é o quadro que nós estamos vivendo hoje. O cenário futuro indica que ocorrerão várias mudanças no mundo do trabalho, com o uso cada vez mais acelerado de robôs em substituição aos trabalhadores, em todas as áreas, para evitar aglomerações. Então, para evitar aglomeração na indústria, no comércio, nos serviços, existe a possibilidade bastante grande de que sejam utilizados robôs, tanto na indústria, no comércio e no serviço, do qual resultará o crescimento exponencial do desemprego. Essa é uma das consequências da adoção dessa medida. Outra é a realização de trabalhos nas residências dos trabalhadores, o chamado home office. A realização de trabalhos na residência dos trabalhadores significa também um esvaziamento dos escritórios, tanto industriais como comerciais e de serviços. As pessoas vão passar a trabalhar em casa. Outra é que vai ocorrer a entrega de produtos e serviços nos locais solicitados. As pessoas não vão precisar sair para comprar em shopping centers, nas lojas comerciais, ou ir a escritórios para contactar. As pessoas vão contactar eletronicamente, online. E ocorrerá uma expansão vertiginosa e exponencial no comércio eletrônico. Isso, naturalmente, vai gerar um problema social muito grande, porque vai significar um agravamento do desemprego em alta escala. E para fazer frente exatamente ao desemprego que vai ser produzido por conta dessas medidas, não só o desemprego tecnológico, que já existia antes do coronavírus, e o agravado pelo coronavírus, os governos terão que adotar medidas no sentido de ajudar as pessoas a sobreviver. Quer dizer, não só as populações vulneráveis, que vivem sobretudo em favelas e cortiços, mas as pessoas, os desempregados de modo geral. E esses desempregados não se restringiriam aos trabalhadores não qualificados. Isso se aplicaria também aos trabalhadores qualificados, porque o desemprego tecnológico pode impactar também sobre os trabalhadores, não só os de colarinho azul, mas de colarinho branco também. Então, um cenário que vai acontecer inevitavelmente para atenuar os problemas sociais resultantes do desemprego em massa que vai acontecer, será o governo distribuir renda para as populações. E também haver o desenvolvimento da economia social e solidária, que são empreendimentos voltados basicamente para a geração de emprego, não necessariamente para a geração de lucro, como ocorre de modo geral na sociedade capitalista em que nós vivemos. A quarta grande mudança que nós estamos prevendo é no sistema de educação. A suspensão das aulas que estão ocorrendo hoje em dia, na realidade, está havendo a substituição das aulas presenciais pelas aulas online,
que não é propriamente uma educação à distância nos termos corretos, que exigiria a elaboração de planos bem estruturados, com a explicitação de medidas que deveriam ser cumpridas tanto pelo professor quanto pelos alunos. Na realidade, essa solução que foi adotada é emergencial, não deixa de ser um processo de educação online, ou melhor, de educação à distância, porque se faz online, mas a educação e a educação no futuro vai ser muito influenciada pelas mudanças que estão ocorrendo no momento. A educação à distância, ela deverá, digamos assim, ser universalizada. Os colégios, as escolas, as universidades vão investir maciçamente nessa área. Ainda o investimento é muito pequeno no Brasil nessa área de educação à distância, de modo que no futuro esta situação que foi criada pelo novo coronavírus vai impulsionar certamente o desenvolvimento da educação à distância. Claro que isso não vai se aplicar a tudo, porque existem atividades de educacionais, como a educação infantil, que requer a educação presencial, como também atividades de laboratórios, atividades práticas, em que a presença tanto do aluno e do professor numa sala de aula é fundamental para que aquela prática possa ser executada. Mas eu diria que o processo de educação à distância, online, que se pratica hoje, é um ponto alavancador. É uma força motriz capaz de fazer com que a educação à distância ela se torne viável. Ela passa a ser considerada, digamos assim, importante pelos responsáveis pela atividade de educação no Brasil e no mundo. A quinta mudança importante que eu tenho a colocar para todos vocês diz respeito à mudança no transporte público. Na maioria das cidades, o principal tipo de veículo utilizado é o ônibus. Mas existem também o metrô, trem, balsas, barcos, lanchas, entre outros meios de transporte. Na grande maioria dos países, o transporte público é precário. E a propagação do novo coronavírus colocou em evidência a necessidade das pessoas serem transportadas sentadas com distanciamento social pelo transporte público. Fato este que torna exigência o aumento da capacidade do sistema de transporte. Mas eu diria que, além de haver uma necessidade do aumento da capacidade do sistema de transporte, que é o que o futuro aponta, diante dessa necessidade imposta pelo novo coronavírus, um outro fator, uma outra força motriz que aponta nessa direção é que o novo coronavírus pode se tornar endêmico, ou seja, ele pode se tornar permanente, mesmo que haja uma vacina capaz de imunizar a população. Mas esse vírus ele pode ser mutante, ele pode sofrer mutação ao longo do tempo, que vai exigir a produção de novas vacinas ao longo do tempo, como ocorre com a vacina da gripe. Vocês sabem que todos os anos temos que nos vacinar contra a gripe, porque o H1N1, a mutação do H1N1, todos os anos que exige que novas vacinas sejam utilizadas na imunização da população. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, na medida em que o vírus se torne endêmico, ou seja, permanente, não desapareça do ambiente que nós estamos vivendo, isso
vai se tornar um imperativo que sejam evitadas aglomerações, que o distanciamento social dentro de um ônibus ou de um metrô aconteça de tal maneira que não haja a propagação do vírus entre as pessoas. Mas, além dessa necessidade de um incremento da capacidade da oferta de ônibus, de metrô, etc., um outro cenário que pode acontecer também é a possibilidade de reduzir a demanda do transporte público. Por quê? Porque na medida que haja um incentivo ao trabalho em casa, o home office, e na medida que haja robotização das atividades produtivas, tanto no comércio como na indústria, para evitar aglomerações de trabalhadores nos locais de trabalho, isso vai significar menos demanda de transporte dos trabalhadores de suas residências para o local de trabalho. Então, isso significa dizer que, além da necessidade de haver aumento da capacidade de transporte para assegurar o distanciamento social com as pessoas sentadas em ônibus e metrôs, isso vai também ser, digamos assim, atenuado. Essa necessidade vai ser atenuada pela redução da demanda de transporte por conta do home office, como eu lhes falei, e pela robotização das atividades produtivas. Uma sexta mudança que vai acontecer é com relação à produção, à mudança na produção de alimentos. O coronavírus ameaça provocar crise alimentar mundial. Segundo a ONU, em uma declaração conjunta, 3 organizações multilaterais de alimentação, comércio e saúde, a FAO, a OMC e a OMS, alertaram para o risco de uma crise alimentar causada pela nova pandemia do coronavírus. Existe o risco de escassez de alimentos, provocada, primeiro, pelo fato de trabalhadores ligados à produção de grãos estarem sendo atingidos pelo novo coronavírus na zona rural. E segundo, a possibilidade de que o comércio internacional haja escassez de alimentos por conta de problemas no comércio internacional. Alguns países exportadores de grãos, por exemplo, podem reter suas colheitas por medo da escassez, exatamente porque a produção poderá ser afetada pelo fato do coronavírus atingir trabalhadores rurais. Então, o cenário futuro vai exigir que haja esforços no comércio internacional de alimentos para assegurar que essas cadeias de suprimento de alimentos continuem operando. E, em segundo lugar, que haja um esforço no sentido de proteger as populações rurais do novo coronavírus. Essas duas ações têm que ocorrer para que o cenário seja favorável e não ocorra o cenário mais catastrófico, que seria o da queda da produção de alimentos, da escassez da produção de alimentos no mundo. Então, dois cenários, e depende de como as autoridades, tanto ligadas ao comércio internacional, como também ligadas à produção agrícola, na proteção dos seus trabalhadores, atuem exatamente para evitar esse cenário catastrófico de escassez de alimentos. Porque se houver escassez de alimentos, então esse quadro agravará ainda mais a crise que nós estamos enfrentando no mundo todo.
A sétima grande mudança diz respeito à mudança nas relações sociais. Hoje as pessoas estão deixando de apertar as mãos, de beijar, de abraçar, exatamente por conta do novo coronavírus. No lugar do apertar das mãos, entra em cena saudações, tocando os pés, os cotovelos, ou mesmo com acenos ou gestos. O cenário futuro de mudanças pode contemplar duas possibilidades. Uma possibilidade é de que haja um antibiótico capaz de fazer frente ao coronavírus e uma vacina capaz de imunizar a população. Se ocorrerem os dois fatos, ou pelo menos um deles, e o vírus efetivamente foi erradicado do nosso ambiente, tudo poderá voltar ao que era antes, à normalidade. Mas se o vírus se tornar endêmico, que é uma possibilidade admitida pelos especialistas na área da saúde, isso significa dizer que os hábitos antigos não voltarão. Isso significa dizer que, por exemplo, eventos que envolvem aglomerações com multidões em eventos esportivos, de música e cinema, vão ter que ser restringidos, seja com protocolos que contemplem um determinado número de público para determinada capacidade das salas ou dos estádios, né? E exigências sanitárias no sentido de atender, de evitar de preservar a saúde das pessoas que estejam participando daqueles eventos. Então, este é um cenário que poderá acontecer diante dessa possibilidade do vírus se tornar endêmico. A oitava grande mudança diz respeito ao turismo. A indústria do turismo promove um constante fluxo de pessoas pelo globo. Diga-se de passagem que foi através do turismo que o vírus se estabeleceu em todo o planeta. O turismo, todos nós sabemos que gera oportunidade de negócio, tanto para grandes conglomerados, companhias aéreas, redes hoteleiras, empresas de cruzeiros, quanto para pequenos empreendimentos, como agências de viagem, pousadas, restaurantes ou guias turísticos, que atuam nas comunidades, em cada país. O setor de turismo respondeu em 2012 por 10% do produto bruto mundial, gerando 319 milhões de empregos, um em cada 5 dos que foram criados desde 2014. O valor total movimentado pela indústria do turismo corresponde a 9 trilhões de dólares por ano. Isso corresponde ao dobro do produto do PIB japonês. Se fosse um país, o turismo só ficaria atrás dos Estados Unidos, que tem um PIB de 20 trilhões de dólares, e da China com 11 trilhões de dólares. O coronavírus pode causar prejuízo de 1 trilhão ao turismo global. O cenário futuro de mudanças contempla a necessidade de atuação sobre fatores chaves, como a adoção de mudanças radicais em todo o segmento turístico, seja no setor aéreo, no setor hoteleiro, seja no setor de cruzeiros marítimos. Novas exigências sanitárias e econômicas vão ser estabelecidas. E sobretudo, se o vírus se tornar endêmico, após o surgimento de uma vacina. Muitas empresas ligadas ao turismo
serão levadas à bancarrota. Grandes empresas aéreas vão quebrar, muitas redes hoteleiras vão quebrar, como também muitas empresas de cruzeiro marítimo vão também fechar as portas. O sucesso do turismo no futuro depende do soerguimento da economia mundial. O turismo, posso lhes afirmar sem erro, de que o turismo será o último setor econômico a se restabelecer após a crise do coronavírus. A nona grande mudança que vai acontecer é na sociedade em geral. E isso está relacionado com as desigualdades sociais, que já eram elevadas até antes do coronavírus, em todo o mundo. Ele vai se acentuar a partir do novo coronavírus. E o principal contribuinte para a piora das desigualdades sociais é exatamente a quebradeira de empresas, com o desemprego em massa que se registra em todo o mundo. Só os Estados Unidos tem 40 milhões de desempregados. Antes do coronavírus, era da ordem de 3 milhões de desempregados. No Brasil, desemprego antes do coronavírus correspondia a 12 milhões de desempregados. Mas deverá atingir o dobro, 25 milhões, com o novo coronavírus. Então, como eu disse, o coronavírus tende a aumentar as desigualdades sociais e econômicas em todo o mundo, agravando as condições sociais da grande maioria da população. A fome pode graçar em inúmeros países que não adotem políticas de apoio às populações vulneráveis e desempregados, que pode levá-las a praticar saques e outros atentados na luta pela sua sobrevivência, contribuindo para a desorganização social. Então é importante que os governos, para evitar que essa desorganização social aconteça, os governos adotem políticas de economia social e solidária, que corresponde a um incentivo a empreendimentos geradores de emprego e não propriamente de lucro, e também a distribuição da renda básica universal para atender às necessidades das populações pobres e também daquelas que estão desempregadas. Se esta ação dos governos, sem esta ação dos governos, o cenário é o desordem social com sérias repercussões de natureza política em todo o mundo. Então, é importante atentar para as consequências que possam advir das decisões que o governo venha a tomar, né? A 10ª e penúltima mudança que eu gostaria de apontar são as mudanças no processo de globalização. Nas últimas 3 décadas, a globalização econômica e financeira foi um retumbante sucesso, porque o PIB global passou de 22 trilhões para cerca de 90 trilhões de dólares. É fato também que as perdas sociais provocadas por um mundo mais globalizado foram imensas. Aumentou bastante as desigualdades sociais em todo o mundo por conta da globalização, porque a globalização foi acompanhada, por exemplo, do uso de robôs em alta escala em vários países, e isso gerou desemprego em massa, e isso gerou desigualdades sociais. Outra coisa é que, com a globalização e com a transferência de indústria para países da Ásia, como a China, por exemplo, isto contribuiu para que vários países perdessem suas indústrias.
muitas indústrias foram transferidas para a China, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. E esse foi uma das bandeiras de Trump, quando se candidatou a presidente, de fazer com que as empresas que saíram dos Estados Unidos voltassem para lá. O Brasil também sofreu um processo de desindustrialização, provocado exatamente pela globalização. Muitas indústrias no Brasil foram fechadas por conta da incapacidade de competir com os produtos oriundos da China, mais baratos. E muitas indústrias foram transferidas do Brasil para a China, exatamente porque era mais barato produzir lá do que no Brasil. Isso provocou uma desindustrialização do Brasil a tal ponto que o Brasil, que já teve a indústria contribuindo com 35% a 40% do PIB na década de 80, hoje não contribui, mal contribui com menos de 5% do PIB. Então houve uma desidratação da indústria brasileira ao longo do tempo. Isso aconteceu em várias partes do mundo. Então, na medida em que houve transferência de indústrias e compra de produtos mais baratos da China, isso provocou uma quebradeira de várias empresas que antes produziam internamente para atender o mercado interno e que provocou desemprego em massa, que é isso que aconteceu em várias partes do mundo e agravando as desigualdades sociais. A globalização já estava sob ataque de populistas, de governos populistas, terroristas, guerrilheiros, comerciais e ativistas climáticos. Agora chegou o coronavírus, que não tem passaporte, ignora fronteiras, mas também alimenta o protecionismo e o nacionalismo. Hoje a visão que se tem é de que o novo vírus é um invasor estrangeiro. A visão do novo vírus como um invasor estrangeiro ou um perigo chinês serve para alimentar ideologias nacionalistas e até racismo puro e simples, como ocorre nos Estados Unidos. A visão do novo vírus como um invasor estrangeiro ou um perigo chinês serve de alimento a essas ideologias, como eu há pouco falei. A pandemia também revelou o risco da confiança nas cadeias globais de produção. Quer dizer, todas elas foram colocadas em xeque com a incidência do novo coronavírus, porque começou a haver falta de produtos, sobretudo de produtos e equipamentos hospitalares, como, por exemplo, respiradores, máscaras faciais, que houve uma corrida em todo o mundo no sentido de adquirir esses produtos da China. Então, essa dependência, sobretudo em relação aos países como a China, isso vai gerar uma outra postura dos governos, exatamente para evitar futuras vulnerabilidades como essas. Digamos assim, incrível que países como Estados Unidos e países europeus tenham que importar máscaras faciais da China, quando poderiam fabricar internamente, não requer nenhuma alta tecnologia. O mesmo se aplica ao Brasil, que suas indústrias deixaram de produzir respiradores e máscaras faciais simplesmente porque era mais barato adquirir esses produtos da China, né? O cenário futuro de mudança da globalização contempla basicamente o seguinte: muitos países vão passar a assumir uma postura no sentido de produzir internamente aquilo que atende às suas necessidades, ou seja, autossuficiência produtiva, ou seja, muitas fábricas voltarão para os seus países de origem, muitas empresas diversificarão
a cadeia de suprimentos, para que não fique mais, seja dependente apenas de um país, como a China, certo? Muitos países buscarão a celebração de um pacto internacional através da ONU e dos organismos globais, visando a reconstrução da economia mundial em novas bases. Porque a globalização que operava até o advento do novo coronavírus chegou ao fim. Uma nova globalização vai ter que ressurgir das cinzas que a velha globalização vai deixar após o novo coronavírus. E a última grande mudança que eu teria lhes informar diz respeito à ação dos governos. Os governos têm adotado, de modo geral, a política de isolamento social da população para reduzir o número de mortes, ou para minimizar o número de mortes, e evitar o colapso do sistema de saúde, mantendo basicamente as atividades econômicas essenciais. Acontece que essa política, ela colocou em xeque o sistema econômico, que praticamente entrou em colapso. Para evitar o colapso do sistema de saúde, isso está provocando o colapso da economia. Então, esse colapso da economia se reflete na recessão da economia, que acontece em todo o mundo, e também, se essa recessão continuar, caminhamos a passos largos para uma depressão econômica como nunca a humanidade assistiu na sua história. Só para exemplificar, em termos de depressão econômica, nós já tivemos a depressão econômica em 1873, foi a primeira grande depressão da economia mundial, em 1873. Diga-se de passagem que essa depressão ela foi determinante da Primeira Guerra Mundial, que as grandes potências se armaram exatamente para conquistar mercados e para manter quem tinha mercados, manter os seus mercados, e quem não tinha, para conquistar os mercados de quem já tinha. Então, a Primeira Guerra Mundial ocorreu em consequência da Grande Depressão de 1873. A Segunda Guerra Mundial aconteceu após a Depressão de 1929. E observe que foi a Depressão de 1929 que contribuiu para que as grandes potências se degladiassem pelo poder mundial, exatamente pela conquista do poder mundial. A Alemanha desejando recuperar o que havia perdido com a Primeira Guerra Mundial, e todos os países tentando manter as suas conquistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países perderam o que tinham, como o caso da Inglaterra e da França, em termos de colônias. A Alemanha perdeu bastante, não conquistou nada. Pelo contrário, seu país foi devastado. Os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, que ocupou o espaço na área, digamos assim, do Ocidente capitalista, e a União Soviética, que ocupou espaços no mundo socialista. E foi a partir daí que surgiu a Guerra Fria. Mas esse é um pequeno parêntese para mostrar os riscos que nós corremos, de esse cenário que nós estamos vislumbrando para o futuro, apontar para a emergência de a depressão que possa conduzir a conflitos mundiais e certamente, se esse conflito mundial acontecer, provavelmente será o último da história humana, porque a humanidade certamente perecerá diante da possibilidade do uso de armas nucleares e outras armas de destruição em massa que os arsenais das grandes potências possuem. Mas, voltando ao que estava colocando, é que o sistema econômico está sendo colapsado. No Brasil, por exemplo, em alguns países, mesmo antes digamos, da curva de infecção e de mortes
cair, resolveram flexibilizar a economia, voltar à economia para poder evitar o colapso da economia. Só que essa solução vai agravar ainda mais a situação relacionada com o combate ao coronavírus, porque vai colapsar o sistema de saúde. Então, na medida em que evita o colapso da economia, contribui para colapsar o sistema de saúde. E aí a quantidade de mortos e infectados vai aumentar significativamente. Então, estes são dois cenários que precisa levar em conta. Eu diria que, diante de uma situação catastrófica, que certamente deve ocorrer, numa situação em que os governos adotem políticas de abertura da economia para evitar o colapso do sistema econômico, e na medida em que o colapso do sistema de saúde se apresente, os governos podem, inclusive, tentar voltar a adotar o que, no nosso entendimento, é que deveria ser a política correta para o enfrentamento da crise, que seria um lockdown, ou seja, o fechamento de tudo, isolamento total, e só com o desenvolvimento das atividades essenciais. E para fazer frente, para evitar o colapso da atividade econômica, os governos deveriam utilizar suas reservas financeiras. Os governos têm condições de, utilizando as suas reservas, como é o caso do Brasil, que tem 320 bilhões de dólares de reservas internacionais, deveriam utilizar essas reservas exatamente para fazer frente a este momento da adoção do lockdown, para evitar o colapso do sistema de saúde, e utilizar essas reservas financeiras para reforçar o sistema de saúde, mas também ajudar as pessoas e as empresas para não sucumbirem diante da crise. Não há outro caminho, não há outra alternativa senão adotar essa solução. E os governos que adotam a política de flexibilização numa situação como essa que nós estamos vivendo, na realidade, estão agravando ainda mais a situação do coronavírus. Bem, meus amigos, além desse cenário que nós estamos há pouco falando, eu diria que a melhoria da situação, ou seja, a ação do governo, deverá sofrer modificações diferentes dessas que há pouco citei, com o surgimento de um antibiótico e de uma vacina para imunizar a população. Quer dizer, a partir desse momento, quando as condições poderem ser, digamos assim, poderem voltar à normalidade, e de forma gradual, não pode ser de vez. Quer dizer, quando as condições permitirem a volta à normalidade, com a existência de um medicamento e de uma vacina, aí os governos certamente vão adotar políticas econômicas que, apoiadas nos recursos que os governos tenham, exatamente para desencadear a execução de grandes obras públicas, sobretudo na área de infraestrutura, para reativar a economia nos seus respectivos países. É isso que vai acontecer, adotando políticas econômicas que deem sustentação ao setor privado e que também ajudem as pessoas a sobreviverem diante desse quadro catastrófico que se desenha para o futuro. Então, a execução de grandes obras públicas só deverão ocorrer, a volta à normalidade da atividade econômica, a execução de obras públicas e o retorno da atividade agrícola, industrial e de serviços, como era antes do coronavírus, isso só deverá ocorrer a partir do momento em que a humanidade dispor
de um antibiótico capaz de curar as pessoas do novo coronavírus ou de uma vacina que possibilite a sua imunização. Essas são, portanto, meus amigos, as mudanças que deverão acontecer, na nossa modesta opinião, em relação ao futuro. Espero que elas possam orientar cada um de vocês no sentido de atuarem não só no seu ambiente de casa, mas no ambiente de trabalho, se orientar no ambiente social e que se conscientizem de que o problema do coronavírus, o coronavírus vai trazer mudanças impactantes sobre a sociedade e que o mundo do futuro não vai ser o mesmo de antes. Então é isso que vocês precisam atentar. Primeiro, para a dificuldade que se tem de encontrar uma vacina ou um medicamento. Segundo, a dificuldade de vencer o vírus, ele pode se tornar endêmico. Terceiro, a necessidade de que todos nós temos de nos preservar diante de todas as ameaças que existem contra a nossa vida, representada pelo novo coronavírus. Então são essas as informações que estamos lhe trazendo. Espero que tenham sido úteis. Desejo no fim boa sorte a todos e até a próxima. Um grande abraço.